Bom dia, pessoal. Então, como havia prometido para vocês, eu ia gravar esse vídeo aqui e agora vamos a ele. Então, pessoal, então a ideia dessa aula, dessa APC 3, lembrando que nós já temos duas APCs concluídas, a 1 e a 2, e agora estamos na 3. Nós temos 4 APCs durante o bimestre, portanto, nós já estamos na reta final. Parabéns a todos que estão com as tarefas em dias. E agora então a gente vai pensar então tentar associar a questão do exercício do raciocínio lógico ao jogo de xadrez. Então essa é uma ideia minha que eu tive há alguns anos atrás. Por que eu tive essa ideia? No nosso referencial, quando a gente fala que tem que trabalhar com lógica, fala que a gente tem que exercitar os raciocínios, né? Uh, e eu encontrei então no xadrez, eu percebi que o xadrez pode ser uma alternativa, pode ser uma possibilidade. Porque o xadrez é o único jogo que você usa quase que 100% do raciocínio. É o único jogo. Porque você não depende da sorte. Em outros jogos você depende da sorte. Você não depende da tua força física, de agilidade. Você não depende da questão da cognição, né, que é um processo mental e físico. Você depende unicamente do raciocínio, apesar de também ser uma questão cognitiva. Mas o xadrez, então, ele tem muitos benefícios. Uma vez eu conversei com um professor de educação física e ele tinha um projeto nas escolas e ele começou a me contar sobre os benefícios do xadrez e eu achei muito interessante. Até tenho um jogo de xadrez em casa, aprendi algumas regras, mas não consigo tirar o tempo para jogar, né? Porque ele é um jogo demorado. E aí também precisa de companheiro disposto, né? Com paciência, certo? Então o jogo de xadrez ele tem esses vários benefícios. Ele ajuda na nossa memória, ele ajuda a desenvolver o nosso raciocínio, a concentração. Então tem uma série de benefícios que o xadrez proporciona para a gente. E a ideia dessa atividade é que vocês leiam a história do xadrez, percebam as curiosidades que tem nesse jogo, a história de onde surgiu, né? Segundo as pesquisas foi na Índia, né? De uma pessoa lá que estava com depressão e tal, e esse jogo acabou tirando essa pessoa, inclusive, da depressão. Outra curiosidade é que o xadrez ele é vinculado à ideia da guerra, da guerra e também da hierarquia de poder. Então, o xadrez ele sofreu muitas adaptações desde quando foi criado, mas a principal ideia sempre se manteve, que é a questão da hierarquia de poder. Quem pode mais, quem tem mais direito de ir adiante e comer mais peças. Então esse é o ponto. Né? Os peões, que são a linha de frente, eles têm menos chances de sobreviver até o final do jogo. Eles são os primeiros a serem capturados. É as linhas de frente. Ele pode andar duas casas na primeira vez e depois ele vai uma casa por vez. E ele só captura na diagonal também, uma casa por vez. Depois nós temos, né, a questão do cavalo, que ele vai em L. Ele também pode ser representado pelos cavaleiros durante a Idade Média, os que protegiam, né, toda aquela estrutura da medieval. Nós temos o bispo, né, que pode ser aliás, o cavalo ele anda em L, né, e anda quatro casas, ele anda em L, então ele pode capturar em L, contando-se quatro casas. Aí o bispo ele captura só na diagonal, em quantas casas ele quiser, ele vai e volta, inclusive o cavalo também vai e volta. O único que não vai e volta é o peão nesse caso. Depois nós temos, né, a torre, né, que a torre representa a fortaleza, né, que é a ideia de que está protegendo ali o território, que fica mais no alto, né, os sentinelas, né, e assim por diante.
A torre ela pode andar quantas casas ela quiser, porém ela só anda em linha reta. E aí depois a gente vai ter a dama, né, a rainha, né, assim chamado também, que é aqui anda quase que em todas as direções. Quantas casas ela quiser, ela anda na diagonal, ela anda em linha reta, ela é a que manda no pedaço e é uma das mais poderosas. Então, o por último então é o rei, né, que é o que menos tem assim, menos mobilidade, mas só que ele tem que ser protegido por toda a sua guarda. Ele vai andar um passo por vez, né, pode ser em qualquer direção, mas ele fica mais parado, né, porque ele tem que ser protegido pelos demais. Ganha então o jogador que capturar todas as peças e dar checkmate no rei. Ele sempre tem que avisar quando ele vai dar checkmate, porque senão ele não pode capturar sem avisar. Ele vai ter que avisar e a pessoa vai ter que encontrar uma saída. O jogo termina quando a pessoa não encontra mais saídas, mas ele sempre vai ter que dizer, né, checkmate. Então o xadrez hoje ele é conhecido mundialmente. Na Rússia ele é muito praticado. Tem um carinha chamado Kasparov, né, que ele criou um jogo, né, no computador, né, quem tem computador em casa vai encontrar esse jogo. É bem interessante para a gente jogar, tem vários níveis, né, o intermediário, o iniciante, né, e aí o último lá que é o melhor. Mas enfim, esse é um jogo, né, já faz parte, né, de jogos mundiais, olímpicos, etc. Na Rússia, por exemplo, ele é muito praticado nos cafés, né, em qualquer lugar. É comum encontrar um idoso com um jovem jogando xadrez. Né? A terceira idade também joga muito xadrez. É muito interessante, é um jogo muito valorizado. Então, feito isso, pessoal, vocês vão ler, eu acredito que é muito interessante. A questão da lógica, a questão da lógica, ela é uma ideia de que a gente tem que praticar o exercício. Não adianta eu ficar aqui pedindo perguntas para vocês o que é a lógica. Né? Eu quero que vocês exercitem que vocês tenham essas experiências. Por isso que na atividade que eu passei para vocês, eu gostaria que quem tivesse a oportunidade de jogar, que jogue para valer mesmo, que jogue uma, duas, três partidas, quantos você achar necessário. Pode ser hoje, pode ser qualquer momento. E que você faça isso como um lazer e que depois você possa tirar, filmar ou tirar alguma foto, se for o caso, mostrando você jogando e que você escreva qual foi a tua experiência de jogar esse jogo. Se você nunca jogou, se você já sabia, se você gostou, se você não gostou. Mas é a ideia de que, principalmente nessa pandemia, né, que a gente está muitas vezes tenso. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Gostaria de fazer uma edição melhor, mas eu não tenho mais tempo, porque a gente tem outras coisas para atender que a gente não sabe o que atender primeiro. Então a gente tem que se virar nos 30. Eu gostaria de estar fazendo algo bem melhor, mas impossível. E aí então, mas eu quero que vocês exercitem a questão da leitura, ela é importante, principalmente quem está preparado e quer se preparar para o vestibular, que vocês exercitem a leitura. A todo o processo de leitura, principalmente leituras mais complexas, elas são importantes para o nosso desenvolvimento cognitivo. Quanto menos a gente lê, menos a gente entende o mundo que cerca a gente, menos palavras a gente aprende, mais dificuldade a gente vai ter para ler o mundo que está à nossa volta. E que a gente leia boas notícias, que a gente exercite a ideia do raciocínio, dessas habilidades cognitivas, que a gente exercite, que a gente aproveite esse momento. É um momento de concentração, às vezes dói a cabeça, às vezes dá sono, mas quanto menos a gente exercitar, pior é para a gente. É como se fosse um músculo. Para quem vai na academia e fica exercitando o músculo, e o músculo ele inflama, ele cresce.
o nosso desenvolvimento mental é a mesma coisa. Quanto mais você exercita, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. E é essa a ideia da escola, que a gente desenvolva as nossas habilidades, que a gente seja mais autônomo, que a gente seja mais feliz, que a gente aprenda a se virar sozinho em qualquer ambiente que a gente se encontrar. Então essa é a grande ideia. E aí, nesse momento, vocês vão poder exercitar a ideia do raciocínio lógico por meio desse jogo que eu acredito que vai ser bem divertido para vocês. Então, joguem à vontade e depois vocês filmem isso para mim. A número 2, vocês só vão assinalar lá embaixo a alternativa correta. E aí, é claro que quem preferir se dedicar a número 1 e não quiser fazer a número 2, tranquilo, mas aí vai ter que, né, gravar um vídeo para provar que, né, que está jogando e tal. Mas se quiser fazer as duas questões, também não tem problema. Melhor para vocês. E também vai ser questões muito simples, muito tranquilo. Agora vocês vão relaxar um pouco e eu gostaria que vocês retomassem o conteúdo das aulas passadas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, porque na APC4 vai ser só sobre exercícios de raciocínio lógico. Então, entender o que é uma falácia, entender o que é um argumento dedutivo, indutivo, tudo isso é necessário. É bem o básico da ideia da lógica. Então, eu peço que vocês retomem essas leituras, que vocês saiam pelo menos sabendo o mínimo que é os elementos da lógica e a importância da lógica, né, no nosso dia a dia como um todo, certo? Então seria isso. Qualquer dúvida estou à disposição e um bom dia a todos. Valeu, pessoal.